Cara, se tem uma coisa que é fácil no futebol, é o jogador prometer. Dizer que o time vai ser campeão, que vai chegar na final ou que vai dar tapa na cara do adversário, mas o difícil mesmo é ele cumprir com o que foi dito. E hoje nós vamos ver isso daí. Canal do Eurofoot. Declarações que deram ruim. Quando tu abre a tua boca pra provocar os outros, tu tem que se garantir. Caso contrário, a tua fala vai se voltar contra você. Brabo como é o sustentar. caso de várias declarações que saíram pela culatra no futebol. Eles têm mais medo de me pegar do que eu deles, então... Eu, por exemplo, até agora não entendi o que o Rafinha quis dizer quando falou. Porrada neles, sem dúvida. Rafinha brincou muito, cara. Foi logo antes de uma Argentina contra Brasil, numa entrevista que ele deu pro Romário, e ficou na dúvida ali, né? Era pra colocar pimenta no jogo, pra fazer o torcedor brasileiro se importar mais com o negócio, era pra mostrar autoconfiança, ou pra provocar e desestabilizar os argentinos, ou era pra fazer média com o próprio Romário, já que o Rafinha ficou só repetindo o que o baixinho falava, né? Eu não sei. Pô, eu acho que foi mesmo pra fazer uma média com o Romário. Romário era aquele jogador gigante. Se prometia que ia fazer 3 gols, podia esperar. O Romário ia lá e metia 3 gols. Aí o Rafinha, do lado dele, pô, o que o Romário falar, tá falado. Se o Romário falasse pro Rafinha, você vai meter um tapa na cara do Dibu Martínez, eu vou te dar um cacetete, você vai bater nele? O Rafinha ia falar, eu vou. Cara, tava tipo isso essa entrevista. E agora o complicado é que o Rafinha foi muito agressivo na fala dele, usando palavras ali de baixo calão e incitando violência, o que não só é completamente desnecessário como, cara, o Brasil tava de mal a pior há mais de ano, enquanto a Argentina, fortíssima, ganhando tudo desde 2021. Será que era o momento mesmo de meter uma dessa? E assim, no final das Não podia meter uma dessa, não tinha como. Se eu sou jogador, cara, eu ia ficar quietinho. Chegava o dia do jogo, se eu fosse o cara mesmo, se eu fosse aquele jogador monstro, eu ia lá e ia decidir. Todo mundo ia ver, não ia precisar eu ficar falando antes, eu vou fazer isso, aquilo. Vamos ver na hora do jogo. Só que o Rafinha, ele perdeu toda a noção nessa entrevista. Porque a Argentina, os caras é o melhor time do mundo. Eles ganham a Copa do Mundo da França. E nós não conseguimos bater nem na Croácia na Copa. E sem contar que o momento da nossa seleção atual é um dos piores, pô. Nosso time não tem time na real. Não sai jogada, não sai marcação, não sai nada. O Brasil é um time completamente perdido contra o melhor time do planeta. Não tinha como dar bom isso daqui. As contas não era porque em campo não só o Brasil não deu porrada em ninguém, nem fisicamente, né, sentando o cacete nos rivais, nem futebolisticamente. O que se viu foi o contrário, o Brasil tomando porrada da Argentina, isso sim. Foram 4 gols, que só não ficou uma humilhação maior ainda, porque o Romero resolveu entregar um gol pro Matheus Cunha ali, né, que foi a única coisa boa que o Brasil fez no jogo. Mas de resto o time não fez nada e o Rafinha tampouco. Ele cobrou uma falta que beliscou o travessão, mas foi só isso. E ele, que talvez seja o craque da temporada europeia, meteu uma de Gasparzinho no final das contas, assim como outros nomes graúdos da seleção. Ainda tomou um encontrão do Dibu Martínez, ficou pianinho, também tomou... Cara, aquela cena ali é de humilhação, né? O goleiro sai lá do gol pra vir tirar o Rafinha. Fala aí, seu bunda mole. Foi tipo isso. E o Rafinha quieto e envergonhado. Um amarelo, ficou suspenso do próximo jogo. Então, cara, a gente não sabe como é que seria a partida sem essa declaração. E é muito possível que a Argentina ganhasse de qualquer forma. Mas o complicado... Sem a declaração ia ser só 2-0. Mas aí eles entrou pilhado e meteram um 4-1. É que os próprios argentinos contaram que ouviram a declaração e, claro, compartilharam ali num grupo que eles têm. Então foi uma parada que serviu de motivação pra eles amassarem o brasa. E pra piorar, os jogadores do lado da Argentina nem entraram na pilha. Eles simplesmente entraram motivados, ganharam na bola e ainda saíram por cima, elogiando o Brasil, como foi o caso do técnico Scaloni, que disse que adora o futebol brasileiro e desejou que o Brasil supere essa fase ruim. Ou seja, nem irritar os argentinos o Rafinha conseguiu por completo. Ele ofereceu porrada, mas não entregou nem soco, nem chute, nem nada, e ainda recebeu um abraço do Scaloni e um 4-1 no placar. Foi a crônica de uma humilhação completa. E não só pro Brasil. Hein, a gente sabe que quem vota pra bola de ouro leva em consideração as atitudes fora de campo também. Isso é um dos critérios lá dos caras. Então não seria impossível que essa besteira que ele fez aí possa acabar contribuindo negativamente pro prêmio, né? Vamos ver. Tem que ver aí se essa regra da bola de ouro não vale só pro Vinícius Júnior, né? Porque os caras com o Vinícius Júnior pegam no pé. Falando de brasileiro, vamos falar um pouquinho do Vinícius Júnior, que mesmo que não tenha conseguido entregar pela seleção com a frequência que a gente gostaria, o talento dele não se discute. A gente sabe disso e ele sabe disso também. E eu falo isso porque na temporada 23-24, o Real Madrid enfrentava o Atlético de Madrid na Copa do Rei, quando o Vini recebeu um lançamento e de prima com a parte de fora do pé mandou direto pro gol e quase marcou uma pintura. E aí nesse momento as câmeras flagraram ele falando pra si mesmo. E ele é mesmo, beleza? Ninguém quer...
Cara, eu assisti esse jogo, eu lembro desse lance aí, velho. Questiona isso, só que essa fala obviamente deu uma viralizada na internet, porque no mesmo jogo, alguns minutos depois, o Vini perdeu uma bola no meio campo e ela caiu pro Griezmann. Aí o Grizu foi carregando, o Vini chegou na marcação, mas ficou pra trás uma, duas, três vezes, até que o francês simplesmente chutou e meteu um golaço daqueles, fazendo 3-2 pro Atlético, que depois meteu ainda mais um e eliminou o Real Madrid daquela Copa do Rei. Enquanto o Vini... É tipo assim, o Vinícius Júnior olhou e falou o quê? Eu sou muito bom com a bola no pé, marcando eu não sou muito bom. Eu sou muito bom do meio pra frente, do meio pra trás. Chama o zagueiro aí, chama a marcação. Não fez um jogo muito bom. Deu ruim, então ele não mentiu, realmente ele é muito bom, mas nesse jogo aí deu ruim. E nesse sentido aí quem manda bem é o Cristiano, porque ele tem essa de dizer que ele é bom demais e tal, só que ele faz isso depois de meter o gol, com a comemoração de eu tô aqui, né? Tá vendo? É isso que tem que acontecer antes do jogo. Pianinho, tudo tranquilo. Depois do jogo que você já fez acontecer, fala pra caramba mesmo. Fala, eu sou o cara, eu faço acontecer, eu sou embaçado. Mas antes do jogo, a regra é clara, todo mundo calado. Né? Aí é garantido que não vai sair pela culatra, porque se ele tá comemorando é porque o gol já foi feito. E falando em Real Madrid, a gente lembra como eles ganharam a Champions de 2018 em cima do Liverpool, naquela final com as falhas do Karius, né? Nossa. E o golpe de judô do Sérgio Ramos no Salah, jogo triste tirou pro o Karius, egípcio hein? da disputa. E pro Salah aquilo também. doeu muito pro Mo, né? E também pra todo o torcedor do Liverpool. Então quando os Reds classificaram pra final de novo em 2022 e estavam ali só esperando sair o resultado da outra semifinal, perguntaram pro Salah quem que ele preferia enfrentar, se era o Manchester City ou o Real Madrid, e ele cravou sem titubear que queria pegar o Real. E cara, eu achei essa declaração... Tipo assim, Champions League, nunca queira pegar o Real Madrid. Esses caras, eles podem estar mal em qualquer campeonato. Copa do Rei, La Liga, quando chega na Champions League, os caras se transformam, meu. Tem o pacto. Na época, excelente, porque assim... Ele não ficou em cima do muro, sabe? Ele não ficou fazendo média. Ele falou o que tava no coração dele, pronto. Inclusive, todos nós aqui, se a gente sofre uma derrota dolorida assim no futebol, a gente quer poder se vingar depois. Quer revanche, e é o que né? o Salah queria também. É um sentimento humano dentro do esporte ali, é normal. Só que no final das contas, pegou mal, porque perguntaram pra ele, né, se era isso mesmo, e foi o que ele confirmou. Bem humorado como o Salah é, simpático ali e tal, mas no final das contas, essas palavras saíram pela culatra. E não só essas, porque ele também foi pras redes sociais na real e postou assim: temos contas a acertar. Ih, rapaz. Pois o Fica quieto, Salah, fica pianinho, só chega lá no jogo e joga, não posta nada não. Final de Champions League, você tem que estar concentrado. que o Salah talvez não esperava, né, é que do outro lado tinha o Vini Júnior, que marcou o gol do título, e tinha o Courtois, que fechou o gol. Parou quase sozinho, o Liverpool que foi muito superior no jogo. Então o belga garantiu ali que não era a hora da vingança e o Real Madrid saiu campeão. Cara, nesse jogo aí, o Courtois pegou uma bola do Mané, meu, a bola foi no cantinho, ele desviou, ela ainda bateu na trave, eu lembro dessa defesa como se fosse hoje, que defesaço. Sem contar as outras, né, ele é o paredão, ele fecha tudo lá atrás. Segunda vez em cima do Liverpool do Salah. E vai ser a hora da vingança um dia? Acho que nunca mais, né? Porque pra Liverpool e Real se pegarem mais uma final de Champions e com o Salah jogando lá ainda, dificilmente vai acontecer. Mas quem sabe um dia o Salah não vai jogar no Pachuca e tenta revanche contra o Sérgio Ramos que tá lá no Monterrey. Vai saber, né? Por falar em confiança demais, o próximo caso é um dos mais famosos, principalmente no Brasil. Isso aí é Na final da engraçado, Libertadores hein? de 2011, o Santos foi campeão metendo 2-1 pra cima do Peñarol. No calor do momento, o lateral esquerdo do Peixe, o Léo, meteu uma frase que ficaria eternizada no folclore do futebol brasileiro. Perguntaram pra ele sobre o Mundial de Clubes que o Santos ia disputar e ele disparou: Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Bom, Vamos ver se eles é isso tudo mesmo. Pô, o Léo aqui tava empolgado, chapou o Globo de verdade. Esse Barcelona aí era sinistro, mano. Era o Barcelona do tic-tac. Colocava qualquer time no bobo e quando pegou o Léo, quando pegou o Santos, aconteceu a lógica. O Santos ficou no bobo. Por o azar do Léo, aquele time do Santos era bom, mas do Barcelona simplesmente era o Barcelona de Pepe Guardiola. Simplesmente sinistro, considerado velho. Um dos melhores times da história do futebol. E aí quando chegou o momento do Santos pegar o Barça no Japão, né? O que aconteceu foi um verdadeiro massacre. Foi 4-0 pros culés, sem nem suar muito, né? O Santos mal viu a cor da bola, o Messi deu show e no final das contas, o Barcelona, né, Léo? Realmente era aquilo tudo mesmo. Os caras Outro cara que tava muito mesmo.
confiante antes de um confronto difícil era o zagueiro alemão Mertesacker. Ele defendia o Arsenal já naquela reta final do Arsene Wenger, em que o time era meio a bomba assim, né, e não botava medo em ninguém direito. Eis que eles cruzaram com o Bayern de Munique na Champions, e o Arsenal tinha esse time que tá na tela, tá? Vocês podem ver que tem alguns bons jogadores, mas nem se comparava com esse elenco do Bayern de Munique, que a gente... Aqui esse Bayern tava apelação. Xabi Alonso, Robben, Douglas Costa, Alaba, o Neuer Paredão, Hummels, Lewandowski. Pô, só tinha craque. Olha hoje e vê vários jogadores que marcaram a história, como Xabi Alonso, Vidal, Robben, Leva, Neuer. No papel, o Bayern era muito superior. Mesmo assim, o Mertesacker foi pro Twitter um dia antes do jogo de ida e soltou a seguinte pérola: hoje não estamos de brincadeira. E assim, nada demais, tá? O jogador tem que ter confiança mesmo. Eu gosto dessas provocações de leve que não fazem mal pra ninguém. Não acho que foi um erro dele necessariamente. Mas, cara, de vez em quando a gente compara os times no papel, e a diferença que se vê no papel não se vê em campo. Mas dessa vez, pro azar do Mertesacker, se viu, né? O Bayern comprovou a superioridade e meteu 5-1 na Alemanha. E pra completar a crueldade, foi lá no Emirates e meteu mais 5-1. O Bayern simplesmente meteu 10-2 no placar agregado. Isso que eles não tava pra brincadeira, hein? Tava dando a vida. Imagine se eles entram então de qualquer jeito. Era o quê? 20-2? Ah não, 20-4, né? Jogadores bávaros diferentes marcaram gol de tudo que é jeito, de cabeça, de fora da área, de pênalti, de cavadinha. Os últimos dois gols do jogo de volta são humilhantes, porque dá pra ver os jogadores do Bayern chegando na área do Arsenal sem os zagueiros nem voltarem pra marcar. Os jogadores dos Gunners já tinham desistido completamente, né? Como se fosse, pô, sabe assim, fim de pelada? Quando aquele preguiçoso do teu time lá tá cansado e prefere tomar um gol do que correr? Tava nesse nível aí. E aí, pô, 10-2. Se isso aí era o Arsenal não estando pra brincadeira, imagina se o Arsenal entrasse brincando, né? Loucurada. Ainda falando em Arsenal e em 5-1, recentemente teve outra polêmica também por conta de uma treta entre o Gabriel Magalhães e o Haaland. E depois do City... Pô, sempre pega fogo, tá? Quando se encontra o Gabriel Magalhães e o Haaland é aquele centroavante folgado. Só que o Gabriel Magalhães também não deixa barato, não. Conseguir resgatar um empate heróico contra o Arsenal em setembro de 2024, o Haaland foi visto chegando perto do Arteta, técnico do Arsenal, e dizendo: Leão bolado. Basicamente o Haaland dizendo que o Arsenal tava melhorando e tal, mas que não era pros caras ficarem se achando, né? E foi uma parada ali de sangue quente, e não uma declaração em si, não algo que ele falou na entrevista e tal, mas esse stay humble dele acabou voltando pra morder o norueguês, porque alguns meses depois o Arsenal foi pegar o Manchester City de novo, e dessa vez aplicou um 5-1, deixando o fase do City não é boa, né? Aí o Haaland quer zoar, chegou a hora da vingança. O Arsenal descontou. Haaland pianinho e até tendo a sua comemoração zoada na partida pelo Lewis Skelly. Então acabou sobrando demais pra ele. Quem foi humildado depois dessa aí foi o próprio Haaland, né? Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. E por falar em Arsenal, em 2013 ia ter um derby do norte de Londres contra o nosso Totão da Massa. O Tottenham naquela época tava numa curva ascendente muito grande, né? Naquele momento muito por conta de um tal de Gareth Bale, que viria a ser eleito o melhor jogador do campeonato inglês. A fase do galês era, pô, assim, espetacular, ele tava imparável. Bale no Tottenham jogava um futebol, tá? E metendo cada bucha inacreditável de fora da área, né? Não à toa, depois dessa temporada que ele foi vendido pro Real Madrid. E aí, antes do clássico, então, perguntaram pro Wenger, que era o técnico do Arsenal, né? Sobre o Tottenham e o Bale. E o treinador respondeu na lata: não temos medo dele, nem de nenhum jogador. Grandão, hein? E cara, assim, eu bato palma porque realmente um time pra ser vencedor não tem que ficar tendo medo de ninguém mesmo. Todo adversário tem que imaginar que dá pra enfrentar de cabeça erguida e com um plano pra parar as principais armas dos caras e tal. Mas é aquela coisa, né? O Bale, ouvindo isso, deve ter ficado empolgadaço pra calar o Wenger, porque ele ganha uma bola de cabeça no meio campo, se movimenta pra receber na frente e tira do goleiro com requintes de crueldade, usando a parte de fora do pé ali. Um belo gol de um jogador que realmente tava on fire naquele momento. Depois o Tottenham ainda faz mais um gol praticamente idêntico na mesma movimentação. O Arsenal diminui e pressiona pelo empate, mas não consegue e perde o jogo por 2-1. Então no fim, o Wenger falou que não temia o Bale, mas não só tomou um gol dele,
dele como perdeu o jogo também. Agora, cá entre nós, não valeu de nada porque o Tottenham perdeu a vaga na Champions justamente pro Arsenal. Essa do Bale foi em 2013, tá? Só que assim, um ano pra frente, a gente teve outra declaração, dessa vez até mais engraçada do que qualquer coisa, né? Envolvendo a Inglaterra. Olha o caso. Era a Copa de 2014 no Brasil e um grupo que tinha Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra parecia que seria fácil pros europeus. Só que isso logo mudou com os ingleses perdendo os 2 primeiros jogos e já ficando à beira da eliminação. Aí pra eles poderem sonhar em classificar ainda, a Itália teria que vencer a Costa Rica na segunda rodada. Foi aí que apareceu ele. Ele que tem que sempre aparecer Balô, nesse né? tipo de Tem vídeo. que ter o Balô. O italiano Balota, o nosso querido Balotelli, que tava de bom humor e resolveu se dirigir, só o Balotelli mesmo, né, cara? Se dirigir ao Twitter pra soltar a seguinte joia: se a gente ganhar da Costa Rica, eu quero um beijo, na bochecha, é claro, da rainha da Inglaterra. Bom, tem diversos Cara, quer um beijo da veinha. problemas com essa piadoca, mas o maior deles é o Balota achando que Copa do Mundo é hora de fazer piada, né? O resultado disso aí foi a Itália não só tomando 1-0 da Costa Rica com gol do Brian Ruiz, aquele mesmo que passou no Santos, né? Como o Balotelli perdendo uma boa chance, perdendo uma chance claríssima e a Itália perdendo o jogo, dando vexame e sendo eliminada na fase de grupos. E talvez tudo isso por causa de um tweet. Aí o jogador coloca pressão em cima dele mesmo, porque tweetou, falou besteira. Chega na hora do jogo, o próprio jogador fica se cobrando. Não, eu falei, eu tenho que cumprir. Aí você já entra pressionado, vem uma bola que ele não costuma perder, um lance cara a cara com o goleiro e o Balotelli ainda me perde. o pior de tudo, o nosso querido Mário ficou sem o beijo que ele tanto sonhava, né? Ou na real, pra mim, quem saiu perdendo foi a Rainha Elizabeth, que perdeu a oportunidade de conhecer o Balota. Por falar em Copa do Mundo e em sonho, todo mundo que chega numa final de Copa tem o direito de sonhar com o título, que foi exatamente o que aconteceu com os croatas em 2018, depois daquela campanha incrível deles. Pra chegar naquela... Cara, a Croácia jogou muito nessa Copa, mas você pegar a França na final, ainda com esse tartaruga ninja aí correndo pra caramba, todo mundo jogando bem, Pogba, Kanté, você tá doido, não tinha como não. Nós já sabia que a França ia ser a campeã, não dá. No final, a Croácia teve que eliminar a favorita Inglaterra, vencendo de virada por 2-1 nas semis. E assim, foi muito bacana pra uma seleção pequena, Inglaterra mas o trola sucesso muito, entra às vezes na cabeça de alguns jogadores, né? Então depois da classificação, e ainda antes da final, foram entrevistar o Lovren, zagueiro croata que jogava no Liverpool na época, e o homem talvez tenha se achado um pouquinho demais. As pessoas dizem que a minha temporada foi difícil, mas eu mostrei levando o Liverpool para a final da Champions e agora a Croácia está na final da Copa. As pessoas... Tá bom, só aqui você já vê que esse zagueiro tava delirando pra caramba. Deveriam reconhecer que eu sou um dos melhores defensores do mundo e pararem de falar besteira. Acontece que poucos dias depois, a Croácia não foi páreo pra França na final e tomou simplesmente 4 buchas. Aí tu pode argumentar corretamente que um zagueiro não defende sozinho, né? É óbvio. E olhando aqui os 4 gols, eu não acho que nenhum tenha sido falha ou culpa do Lovren. Mas não deixa de ser meio kármico o cara meter uma dessa antes da final e ver a defesa ser vazada 4 vezes em 90 minutos. E no final das... Meteu uma de Oliver Kahn, eu sou o melhor goleiro, chegou na final da Copa do Mundo, cara, frangando pra caramba. Contas, também sejamos sinceros, o Lovren tava certo, ele era sim um dos melhores zagueiros do mundo, um dos 100 melhores. Sem dúvida nenhuma. Naquela temporada ainda. O Lovren naquele momento era sem dúvidas um dos zagueiros do mundo. E falando na França, a gente pula diretamente para a Eurocopa de 2024, quando os franceses enfrentavam a Espanha na semifinal. Aí o nosso querido Rabiot, que nem gosta de uma polêmica, né, imagina, foi perguntado sobre a sensação Lamine e Yamal. E naquela época ele cometeu o erro de responder da seguinte maneira: a gente não vai deixar ele se sentir confortável e vai mostrar que para chegar numa final de Euro, ele precisa mostrar muito mais do que ele já mostrou. Bom, eu não preciso... Cara, me perguntaram, o que você acha do tal Lamine Yamal? Eu, jogador de futebol, o que eu responderia? Pô, o moleque é a sensação do momento, é um moleque muito bom, vamos tentar parar ele. Aí vem o Rabiot, faz toda essa gracinha, só atiçando um moleque de 17 anos, que deixou ele louco pra jogar esse jogo. Não preciso nem dizer pra vocês que o Rabiot provocou o cara errado, né? Porque a Espanha virou o jogo contra a França justamente com o Yamal marcando um golaço absurdo e de fato mostrando mais do que ele já tinha mostrado na Eurocopa, chegando na final e depois ainda levando a taça pra casa. Com o detalhe de que se tu repetir o gol lentamente, tu percebe que o Yamal dá uma sambada. Ele tira o marcador ali, o cara vai seco, abrindo espaço pro chute. E o marcador quem era? Era o próprio Rabiot, cara. Assim, né? O karma existe, velho. Um roteiro de sacanagem
sacanagem não teria sido tão perfeito quanto esse. Mas fica melhor, porque depois do jogo, o Yamal ainda postou uma mensagem enigmática nas redes sociais dizendo o seguinte: mova-se em silêncio e só fale quando for pra dizer checkmate. Basicamente... Tá vendo? O moleque manda bem dentro do campo, chega na rede social, também manda bem. Só fala depois do jogo. Dizendo pro Rabiot assim, né? Abriu a boca fora da área, se ferrou, meu amigo. Cara, com essas declarações aí, nós aprendemos um negócio importante. No futebol, é melhor você falar só quando o jogo acaba. Antes do jogo, é paia. Porque chega depois, você tá pressionado e não faz nada do que você disse. Rapaziada, se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e é nóis.